Olá, leitores! Hoje é dia de mais uma resenha e dessa vez é resenha de Os Similares. E sim, gente, eu li esse livro super rápido, se eu não me engano foi em menos de 2 dias, um dia e meio. E aconteceu dessa forma porque eu achei a escrita super fluida. Eu não acho que tenha palavras super complexas, super difíceis nesse enredo. É algo que realmente dá pra ler tranquilo. E a única coisa mais diferente assim é que se trata de uma ficção científica, sim. Então é algo que se passa um pouco mais no futuro, mas a gente se ambienta muito fácil nesse universo porque os ambientes mais tecnológicos desse universo são muito bem explicados e colocados no dia a dia como se fosse bem comum, então não é algo super diferente, inclusive porque a gente tá caminhando cada vez mais para um mundo mais tecnológico, então várias das coisas que tem aqui não são tão absurdas assim. E se você gosta de ficção científica, romance, amizade, família, um pouco de drama, um pouquinho de aventura também e mistérios, eu recomendo demais esse livro. Esse livro pode ser um ótimo início para aqueles que querem começar a sua jornada com ficção científica, porque eu sei que é um gênero que tem um peso muito grande, que pode parecer muito difícil, principalmente porque tem vários livros de ficção científica que são muito complexos, muito grandes, que inclusive pessoas antigas nesse mundo da leitura têm dificuldade em ler, mas esse aqui é bem tranquilo, então eu acho que é um livro de ficção científica para iniciantes, com uma trama muito legal, eu pelo menos achei bem interessante. A maior parte desse vídeo não vai ter spoilers, mas assim que eu começar a falá-los, eu vou colocar um aviso bem grande aqui na tela pra poder dividir pra vocês, porque quem quer ler o livro e não quer spoilers, aí assiste até uma parte, e quem não liga pra spoilers, ou que não vai ler o livro, ou que já leu e quer saber a opinião, aí pode assistir todo o vídeo tranquilamente, porque eu vou falar coisas diferentes nesses ambos lados do vídeo. Então, no primeiro lado, assim, eu vou falar sobre coisas mais técnicas de escrita, algo mais geral do que eu achei do enredo, e na parte mais detalhada com spoilers, eu não vou repetir aquilo que eu já falei, eu vou falar coisas diferentes, mas pontuando coisas bem específicas que foram faladas aqui. Eu gostei muito do plot desse livro, ou seja, a sinopse, eu achei que tava muito interessante, que foi algo que me chamou a atenção. Como eu gosto de ficção científica, principalmente esse tipo de ficção científica, que é um pouco pé no chão, que são coisas que sim, são palpáveis, que um dia podem acontecer, eu já comecei amando a sinopse do livro e querendo demais ler. Essa capa aqui me fazia ter um pouco de dúvida como ia funcionar o enredo, como ia funcionar a ambientação, mas assim que eu li, realmente tudo se encaixou de uma forma muito legal. Eu gostei demais que grande parte do livro se passa em um certo tipo de escola e internato, onde as crianças elas ficam lá todo o período letivo. Eu acho que isso é bem interessante, principalmente pela trama que a gente tá desenvolvendo. E uma coisa legal desse livro é que ele se passa em um período longo de tempo, mas são em apenas alguns capítulos, poucos capítulos. Então muitas coisas acontecem, ou talvez nem tantas coisas assim, mas a personagem principal vai descobrindo muitas coisas ao longo do enredo, só que isso não é de forma rápida. A gente não acontece de, sei lá, ela acabou de entrar na escola, daqui 5 dias acontece uma coisa muito revolucionária e é isso, acabou o livro. Então se passa ao longo de vários meses e tem consequências anteriores, tem, na verdade, coisas que aconteceram anteriormente a esse livro, que não tem livro sobre isso, gente, mas é algo que é citado no enredo. Aconteceram algumas situações, então a personagem tem que lidar com essas situações no momento desse livro. Então é muito legal a gente poder ver coisas que aconteceram, como ela tá lidando e coisas novas e como ela vai lidar com tudo isso. Achei a história muito criativa, talvez para aqueles que já são familiarizados, como eu disse, com esse gênero de ficção científica, pode parecer bem facinho, bem tranquilinho tudo que tá acontecendo, mas para aqueles que não estão familiarizados com esse tipo de livro, vai ser um grande susto final, vai ser uma grande surpresa. Tudo que acontece no livro, todas as coisas que vão aparecendo vão ser grandes surpresas que aos poucos vão ser reveladas. Eu acho que não é um livro óbvio se você não tá acostumado com esse tipo de livro. Se você tá acostumado a ficar prevendo coisas, o que vai acontecer, não sei o que, mistérios assim, talvez você já tenha várias teorias do que pode estar acontecendo, mas eu tenho certeza que lá pro final, pelo menos uma das coisas que aconteceu, eu não tava esperando, então foi uma surpresa alguma das coisas e outras eu acertei o que ia acontecer. Gostei que eu fiz muitas anotações nesse livro, como vocês podem ver, tem várias anotações, e eu usei aquele post-its mais transparentezinhos, pequenininhos, não é aquele grandão, é realmente um mais fininhos. Fiz muitas anotações mesmo, eu acho que tem muitas coisas legais a se extrair desse livro, principalmente sobre o direito de ser humano, sabe? Até onde o meu direito começa, até onde o meu direito termina, até onde o direito do outro começa, até onde o direito do outro termina. E também tentar se colocar um pouco no lugar do outro, porque se fosse você vivendo essa situação, se aquela pessoa, se aquele ser fosse você ia gostar que as pessoas fizessem isso? Você acha justo que as coisas estão acontecendo? Também fala muito sobre família, vingança, orgulho, amizade, paixão e luto. Acho que luto é um dos principais temas desse livro, porque a personagem, a protagonista, ela está passando por um processo de luto porque ela perdeu o melhor amigo. Gente, isso aí não é nenhum spoiler ainda, é porque já no começo do livro a gente já sabe disso, então não é nenhum spoiler. Você vai começar o livro já sabendo disso. E todos os pequenos detalhes que acontecem
acontecem na escola, na vida pessoal desses personagens, são muito reais. Eu acho que a gente às vezes cria uma visão de como as coisas são, de como as pessoas são, e nem sempre aquilo é verdade. Então a gente vai descobrindo todos os mistérios e todas as coisas em volta daquilo, principalmente das pessoas que nós não esperávamos. Antes de começar os spoilers, uma coisa central nesse livro é a questão da clonagem, a clonagem humana. Então sim, gente, existem clones humanos dentro desse universo e é uma grande questão, a questão dos direitos desse clone, se eles merecem ou não, se eles têm sentimentos ou não, se eles são iguais aos humanos normais ou não. Então tem muita coisa envolvendo todo esse universo que, poxa, são pautas que realmente podem acontecer ou talvez já acontecem em alguns lugares e a gente não saiba, porque a clonagem, gente, é possível, já existe clonagem de animais e humanos são, querendo ou não, animais também, né? Animais racionais, como chamam, né? Então, somos animais racionais, ou seja, nós também poderíamos ser clonados. Não se sabe se isso já aconteceu ou não. Provavelmente sim, né, gente? Eu acho que provavelmente sim, porque, poxa, já existe clonagem há muito tempo e tanta gente doida no mundo, tanta gente que, sei lá, quer fazer experimentos. Com certeza, em algum momento, deve ter alguém que deve ter tentado, deve ter conseguido fazer. Mas esse é o ponto desse livro. Eles são humanos mesmo? Eles não são? Quais os direitos deles? Então, é muito legal ver essa trama também dentro da trama do livro. E a gente também vê que isso pode se equiparar a outros tipos de preconceito sobre pessoas. Tipo, o que faz uma pessoa ser mais pessoa e menos pessoa que a outra? O que faz uma pessoa ter mais humanidade e menos humanidade que a outra? Até onde vai a ética? Até onde vai a ciência? Então tem muita coisa em volta disso que é muito legal. Agora, a partir desse ponto do vídeo, começarão os spoilers. Até deixei o livro apoiado ali na estante, porque eu quero mexer minha mão, porque vamos conversar sobre o que aconteceu nesse livro. Começou o livro eu não gostando da Emma por conta da forma que ela agia. Eu sei que ela tá passando por um processo de luto, mas eu não gostava muito da forma como ela tratava certas questões, certas pessoas, e a forma como ela tratava outras. Então era muito discrepante. Tipo, umas pessoas ela tratava muito mal, odiava, principalmente o clone do melhor amigo dela, que teoricamente tinha falecido, né? E, enfim, com o pai dela, eu não entendia toda a situação. Pra mim era uma coisa que não fazia sentido nesse início. Ela trata mal certas pessoas e outras super bem. Inclusive, se ela é a favor dos clones, né? Ela tava, nossa, sabe? Clones têm direitos, é isso. É muito bacana. Não que muito bacana a clonagem, mas ela respeitava os clones, principalmente porque a amiga dela tinha uma clone que era muito legal, que ela achou tranquilo. Ela não tinha problema com isso, mas ela tinha problema com o clone específico do melhor amigo dela morto. Então, acho que foi uma questão muito difícil pra mim entender isso no início, como ela se sentia tão mal e tanta repulsa por conta desse clone, sendo que ela mesma dizia que, poxa, eles não tinham escolhido nascer, sabe? Eles não tinham escolhido isso, eles não tinham escolhido ser clones, eles simplesmente eram porque alguém tinha feito isso com eles. O livro foi se desenvolvendo e, primeiramente, eu achei que tava acontecendo muito rápido, mas eu percebi que tava passando com uma distância muito longa de meses, né? Como eu já disse nesse vídeo. Então, começou a ficar mais fácil pra mim entender como as coisas estavam mudando, principalmente a relação entre os alunos. Eu acho que eu entendo que esse livro foi feito, sim, pra um público mais novo assim, né? Uns 12, 14 anos. Ele é um livro para um público mais novo, porém eu acho que se ela tivesse investido pra poder escrever mais, escrever coisas mais pesadas e desenvolver mais o enredo, teria uma história muito mais fechada, porque tinha muitas oportunidades pra poder colocar muita coisa lá dentro. Principalmente sobre aquele grupo, os melhores da escola. Eu acho que tinha muita coisa pra explorar, sabe? Claro que teve aquela questão daqueles desafios bizarros. A partir daí eu vi que o livro ia tomar um tom mais pesado, um tom mais tenso, mais intenso de coisas que estavam acontecendo, mas acabou que não aconteceu. Acabou que aconteceram alguns momentos tensos, depois outros leves, depois outros tensos. Então ficou nessa montanha-russa de tensos e não tensos. Quando eu vi que a Emma tava debaixo d'água, quando fizeram um desafio pra afogar a menina, eu pensei que as coisas iam piorar mais e que a gente ia descobrir coisas muito mais obscuras sobre esse grupo principal. Esse livro tem continuação, ele tem um segundo livro que não foi trazido ainda para o Brasil, ainda não foi publicado, então eu não sei como que vai acontecer, não sei se isso vai ser desenvolvido melhor lá pra frente, talvez sim, talvez não, porque pra mim toda a trama do vilão, todo o negócio da vingança dele foi pro algo que eu não acho que foi tão intenso assim. Poxa, tudo bem, ele foi expulso da escola, aconteceram algumas situações chatas, né, em pessoas que ele achava que eram os amigos dele, ele conseguiu casar com a garota que ele gostava, ele conseguiu ter um filho com ela, aconteceram muitas coisas, ele tava divorciando dela, só que assim, o meu ponto de vingança do vilão, eu até agora não entendi. Eu não entendi se ele realmente é plausível, sabe? Porque foi uma coisa que, tudo bem, não foi pequena pra ele naquele momento, que era adolescente, mas ele depois conseguiu coisas boas na vida, não foi simplesmente, poxa, ele perdeu tudo, a vida dele ficou um lixo depois. Algumas situações, algumas coisas que ele escolheu tornaram a vida dele depois, com a mulher que ele amava e com o filho dele, ruins. Só que não foi por culpa daquele pessoal, porque eu acredito que se ele tivesse continuado naquela escola ou não, ele continuaria tendo, ou não, essas características ruins, assim. Eu acho que talvez não tão afloradas, mas ele não seria necessariamente uma pessoa totalmente diferente se ele tivesse continuado estudando lá, porque a personalidade dele já tava mudando, ele já tava se tornando uma pessoa diferente do que quando ele entrou, principalmente por vergonha do seu passado, né? Eu acho que desde a primeira aparição
dele, quando a gente viu ele conversando com o pai da Emma lá na escola, que ele tinha acabado de se mudar. Eu acho que essa primeira relação já era uma relação estranha, que a gente via que ele tinha, de certa forma, inveja dos outros, que ele se sentia superior, mas ao mesmo tempo inferior, por estar diante de toda aquela situação, não ter o reconhecimento do pai, não ter nada, apoio financeiro e ter que lutar com as próprias mãos, algo que ele sabia que se ele tivesse tido o dinheiro do pai, ele já estaria muito mais na frente do irmão, digamos assim. Então, pra mim, o ponto da vingança do vilão, eu não entendi muito bem isso, eu achei legal que a gente soube que isso estava acontecendo. Voltando um pouco agora pra escola, os clones na escola, né? Na verdade, não os clones, né? Os similares. Os similares na escola. O que era aquilo, gente? Tudo bem que eles são clones, que tem outras questões envolvendo, tem questões políticas, mas, poxa, eu acho bizarro isso, eles terem que deixar o professor fazer... Professor não, o diretor fazer experimentos neles, experimentos bizarros, só pra, tipo, permanecerem na escola por uma missão. Realmente acho bizarro, principalmente porque, por mais que seja uma ficção científica, uma coisa muito louca, não acho plausível. Eu acho que isso foi um ponto que me incomodou, porque como ninguém percebeu, entende? Eu acredito que se isso fosse trazido à tona também, eu acho que teria uma reprovação muito grande em cima da escola. Então eu acho que uma forma de quebrar a escola, uma forma de, tipo, talvez trazer vingança, o que o cara lá queria, poderia ser usando essa informação pra destruir a escola. Tipo, poxa, eu levei meus filhos aí, eles são crianças normais, olha os experimentos que estão fazendo neles. Eu acho que é uma coisa que realmente poderia ser trabalhado melhor, eu não sei se isso vai ser trabalhado ou não, porque foi uma coisa que foi deixada em off, tipo, deixa ele fazer o que ele quiser, pra gente investigando aqui e fazer o que a gente tem que fazer. Por mais que eu não ache tão legal o motivo do vilão ser o vilão, gostei muito que essa história não peca em relação à linha cronológica, a tempo, porque para você ter um clone, o clone ele não vai ser da sua idade, né? Porque você vai ter que ter nascido primeiro. Então eu gostei muito que os originais, digamos assim, eles são mais velhos do que os similares. Não é uma diferença muito grande, porque basicamente eles nasceram e aí logo depois de um tempinho já tiveram os similares, né? O cientista já fez esses bebês. Então eu achei interessante isso, porque não anulou aquela ideia de, poxa, precisa existir um primeiro pra existir esse. Porque senão seria basicamente gêmeos nascidos no mesmo dia, que às vezes parece muito isso, né? Ah, fizeram um clone meu, aí o clone aparece da mesma idade da pessoa, tipo, com gostos parecidos, etc. Sendo que se eles nasceram em períodos diferentes, porque, poxa, o primeiro tem que nascer pra depois fazer o clone, eles também têm que ter algumas personalidades diferentes, algumas coisas, porque eles não nasceram no mesmo lugar. Eu gostei muito disso. Eu acho que a questão do romance da Emma depois com o clone do melhor amigo dela foi muito interessante por conta disso, porque o amigo dela, ela não via um amor nele, ela não via uma paixão. Eu acho que talvez pode ter influenciado um pouco, principalmente no Lu. Ela sentia uma certa atração nele, mas ela não sentia atração no melhor amigo dela. E ele tinha, antes de morrer, né? Como a gente sabe, pra quem tá vendo esse vídeo talvez já tenha lido o livro, né? Mas ele tinha revelado pra ela que gostava dela, que amava ela, e, enfim, que gostava dela de uma coisa a mais que amiga. E ela meio que tinha recusado, porque, sabe, não era dela. Ela falou assim, ó, você é meu amigo, mas sei lá, ela não queria isso. Só que com o clone dele era muito diferente, mas a personalidade deles era muito diferente, tudo deles era muito diferente. Por mais que o rosto fosse o mesmo, até mesmo algumas características físicas, poxa, o similar dele tinha vivido numa ilha a maior parte da vida, feito inúmeros esportes, muitas coisas, e o original dele não, ele era mais sedentário, ele gostava de gravar vídeos, gravar filmes, ele tinha outras ideias na cabeça, ele tinha outros objetivos na mente do que o similar dele, né? Principalmente porque o similar dele nunca teve muita opção de escolha, ele tinha que fazer aquilo que ele era mandado a fazer. Um ponto também sobre os similares é que essa questão da força física, deles serem um pouco melhores que nós, normais, que não somos clones, pelo menos os similares principais, que são os protagonistas da história e que foram criados por conta dessa vingança. Eu gostei disso de certo ponto, por conta que realmente, se eles pudessem selecionar genes, porque pensa só, você tem uma gama de genes pra selecionar, você consegue fazer o clone de uma determinada pessoa, mas vamos supor que essa determinada pessoa tenha o risco de, sei lá, ter mais ataques cardíacos, ter alguma doença grave, alguma síndrome. Com o similar, com o clone, você poderia meio que dar uma selecionada nesse DNA, dar uma selecionada lá no negócio genético dele, pra ele apresentar menos essas características ou eliminar e trocar essas características por características mais agradáveis, né, em relação à saúde. Eu acho que realmente, gente, isso é uma coisa que é possível. Inclusive recentemente saiu uma notícia, gente, eu não sei se é real ou não, porque eu não entrei muito sobre isso, não pesquisei muito, mas que tinha nascido já no mundo o primeiro bebê que tinha tido essa seleção genética, mas não uma seleção genética de aparência, tá, gente? Igual o Gataca, né, o filme, não é isso. Mas uma seleção genética pra coisas de saúde. Então, se você poderia ter um Alzheimer com sei lá quantos anos, eles mexeram lá nos negócios da menina que nasceu, acho que uma menina, não sei, eu acredito que é, pelo que eu vi na notícia, que eu tava vendo na internet. Então, meio que eles selecionaram já esses genes pra ela nascer com menos doenças. Então, pensa, se a gente já tá falando de uma sociedade, uma ficção científica, em que lá no futuro eles vão ter uma coisa de conseguir selecionar todos os genes das pessoas, então se isso já tá acontecendo aos passinhos aqui, imagina numa sociedade, igual acontece nesse livro, futurista, em que já existem clones e que existe uma tecnologia gigantesca para todas as coisas existentes. É muito louco como não
teria também essa capacidade deles selecionarem os melhores genes para colocar em um bebê. Eu achei isso um ponto interessante porque foi inteligente, porque condiz com coisas que podem sim acontecer, porque assim, porque uma pessoa criaria um clone exatamente igual ao outro, se o outro às vezes apresentar alguma doença? Então foi um ponto muito legal e que inclusive é um ponto, né, de reviravolta lá no final do livro. Então depois do enredo, depois de tudo que acontece, a gente fica mó tempo lá na escola tentando descobrir as coisas, quem machucou a amiga dela, quem não, né, quem atacou, o que tá acontecendo. Aí a gente vai lá naquela ilha junto com o clone do melhor amigo dela e ela vai estar lá. Quando a gente sai daquela escola tão misteriosa, tão obscura, mas ao mesmo tempo tão cheia de luxos, tão cara, tão para as pessoas mais importantes que existem, né, no momento, é dito isso em vários momentos, que as pessoas que estão ali ou são filhos de pessoas muito importantes ou muito ricas, ou são pessoas que no futuro irão se tornar algo parecido com isso, e vão lá para aquela ilha e a gente descobre todo o que aconteceu com ele, toda aquela nova tecnologia também que ele tá desenvolvendo. A gente também conhece que o Oliver, né, ainda está vivo, é algo que realmente, assim, muda tudo, muda completamente o que tá acontecendo. Descobrir que o Oliver estava vivo era algo que eu, particularmente, não estava esperando de forma nenhuma. Eu não esperava que o Oliver estava vivo. Eu esperava outras coisas do enredo, algumas coisas que estavam acontecendo sim, mas esse ponto eu não esperava, porque foi muito surpreendente e principalmente porque o pai dele estava mantendo ele numa espécie de dopagem lá. Se bem que não é muito difícil de acreditar que um cara que fez crianças clones e treinou elas a vida inteira pra uma vingança não fosse capaz também de fazer mal pro próprio filho dele, né? Porque ele fez mal pra tantos outros e pra um que teoricamente também é filho dele, porque é clone do filho dele. É realmente assim uma coisa muito louca. Então esse cara é perturbado, muito perturbado. Então toda aquela história da filha que nasceu doente, da mãe que não aguentou isso e enfim, pôs fim à própria vida, pra aí a menina morrer e o pai ter como substituição uma filha clone que ele não sabia que existia e ter que aprender a amar aquele ser que não é a sua filha, mas tem todas as características de ser a sua filha, que não é aquela pessoa que conheceu a própria mãe, que não é aquela pessoa que ele cuidou nos braços, que não é aquela pessoa que ele procurou de todas as formas uma cura, que é uma outra pessoa com a mesma carga genética dela. Olhando por esse ponto, faz todo sentido o que o pai fez com ela em relação a se manter um pouco mais afastado, não que ele fosse um pai ruim, mas parecia que ele era muito ausente, ou que ele evitava certas coisas com ela, ou que talvez ele não soubesse expressar o que ele sentia por ela exatamente. Não que ele fosse um pai ruim, como eu disse, mas eu acho que talvez ele estivesse pensando em como dizer isso pra ela, ou talvez não dizer, porque é algo que como que você vai dizer isso pra alguém? Tanto que quando ela descobre, ela não fala nada, ela não diz nada pra ninguém, nem pros próprios clones. E quando eu vi toda essa questão de como ela era tratada, por ser filha de um cara muito importante, por estar numa melhor escola, por ser muito inteligente, e quando eu vi a forma como a Emma foi tratada, a Emma não, né, a Eden, porque eu acho, gente, que ela é assim, eu não li o segundo livro ainda, mas eu acho que é a Eden. Então quando a gente vê a Eden, Emma, como ela foi tratada durante a vida toda, com esse berço de ouro, numa escola boa, tratada normal, como qualquer ser humano, sim, ela teve problemas, ela tinha problemas, mas ela era tratada normal, por mais que, enfim, ela no interior não fosse a verdadeira versão, digamos assim, porque que verdadeira versão, né, mas ela era similar de uma outra pessoa. Já os outros, que já se apresentaram similares desde o começo, tinham muitas pessoas que mostravam preconceitos com eles, muitas pessoas que tratavam eles mal, que os queriam fora, e poxa, as manifestações que tem contra clones, olha que coisa surreal. E a gente imaginar que existem isso hoje em dia, coisas assim, mas não sobre clones, né, sobre outras pautas sociais. E é muito louco pensar que, poxa, imagina se isso acontecesse na vida real, e provavelmente aconteceria isso, pessoas ficariam contra eles e não tratariam normal, não aconteceria igual trataram a Emma, aconteceria igual trataram, enfim, o Oliver não, né, o similar do Oliver, que eu esqueci o nome do similar dele agora, gente, mas enfim, eu não vou conseguir encontrar. Mas o similar do Oliver e o similar dos outros, como tratavam mal, como tratavam como intrusos, né? Então é muito doida essa reação. Agora chegaram ao fim dos spoilers e eu vou contar a minha conclusão final sobre esse livro e a nota que eu dei. Esse livro recebeu 4 estrelas por mim lá no Scoob, eu fiz uma resenha também. Eu gostei bastante do livro, como eu disse, tem muitos pontos legais, mas tem alguns pontos que pra mim, como sou uma leitora mais antiga de ficção científica, eu não gostei muito. Como eu disse, o plot é mais ou menos previsível em alguns momentos. Eu achei que poderia ter explorado mais as coisas, porque por mais que isso aqui tudo se passe em vários meses, eu acho que poderia ter se estendido um pouco mais. Ele mereceu essas 4 estrelas minhas pelo motivo realmente de que eu acho que poderia ter explorado mais, desenvolvido mais do livro. Só que como tem continuação, tem segundo volume desse livro que não foi trazido no Brasil, eu realmente entendo que talvez essas coisas vão ser abordadas no outro livro ou nos livros depois, não sei se vai ter mais, mas eu gostei desse livro, mas faltou pra mim um pouco mais, por mais que já tenha entregado muito, já tenha tido muita coisa e muita informação. Esse livro me rendeu várias reflexões, principalmente no nosso dia a dia, mas também sobre alguns outros pontos de leitura que eu tô pensando faz
mesmo tempo, por exemplo, como não gostar da protagonista. Se você não gosta da protagonista, não significa que você não vai gostar do livro ou que por isso você vai deixar de ler. Por exemplo, eu realmente não gostei muito da protagonista desse livro, eu não gostei muito dela. No final, talvez eu tenha um pouco mais de empatia por ela quando eu finalizar o livro, mas é uma pessoa que eu não gostei. Isso não quer dizer que eu não vou gostar do livro ou que eu achei o desenvolvimento ruim ou que, sei lá, não gostar da personagem seja um erro do livro. Eu não acho isso, mas eu acho que eu não gostei dela por conta da personalidade dela. Por exemplo, se fosse na vida real, eu acho que a gente não seria amiga, mas tudo bem, né? É sobre isso e tá tudo bem. Então essa foi a minha resenha de Os Similares, da Rebecca Hanover, e essa edição aqui, traduzida, foi publicada pela editora Alt da Globo Livros. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima!